Mateus capítulo de número 16. O evangelista Mateus, ele narrou o evangelho que tem o seu nome. Um evangelho de extrema importância, porque quando Jesus chegou, queridos, eu gostaria muito que você estivesse atento. Quando Jesus chegou, os judeus começaram a questionar se de fato aquele homem que estava andando ali nas terras de Israel seria de fato o Messias que a Bíblia dizia que viria. E eles tinham muita dúvida, inclusive o próprio João Batista, uma certa vez, mandou que alguns discípulos fossem até Jesus e perguntassem se de fato ele era o Messias. Qual foi a resposta dele? Diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são curados. Se não for eu, amém, queridos? Essa noite nós estamos aqui para adorar a Ele. Então Mateus, ele ocupou o seu evangelho, o evangelho que levou o seu nome, para de fato não apenas responder a pergunta, mas deixar os judeus a par de quem de fato Jesus era. E no capítulo de número 16 e o versículo 18, na verdade, se você quiser se inteirar um pouco mais, você terá que ler a partir do versículo 13, para você entender. Mas não vamos ler do versículo 13, depois você dá uma lida, vamos ler só o versículo 18. Na verdade, vamos ler, vamos começar no 13, vamos ler o 13 também, para a gente entender melhor. Para eu não gastar aqui da introdução muito tempo. Vamos lá. Versículo 13 do capítulo 16 de Mateus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pergunta básica do texto é: primeiro, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus pergunta aos discípulos: o que as pessoas dizem ao meu respeito? O que elas falam sobre mim? E como as pessoas ainda estavam confusas acerca do Messias, eles não tinham convicção, eles não tinham certeza. Aí eles começaram a dizer: eu penso que pode ser profeta do Antigo Testamento, pode ser Jeremias,
pode ser qualquer um dos profetas. Foi então que Jesus fez uma pergunta agora, não para aqueles que ainda estavam em dúvida sobre quem era Jesus. Porque, irmãos, não podemos ter dúvida de quem é Jesus. Jesus até leva em consideração aqueles que ainda estavam em dúvida se de fato ele era o Messias. Mas Jesus agora pergunta aos discípulos: e vocês? O que dizem que eu sou? E para vocês, quem sou eu? Naquele momento acontece a maior revelação neotestamentária, não acerca da Trindade, mas acerca do próprio Cristo, acerca do próprio Deus. Foi quando Pedro então diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E exatamente esse tema que eu quero desenvolver com os irmãos. Quem é este homem chamado Jesus? Quem é este homem chamado Jesus? Eu peguei aqui, eu gosto muito de pesquisar, eu gosto muito de ler. E eu peguei um trecho do Dr. Augusto Cury. Por que eu falo? Às vezes eu cito algum filósofo, algum cientista que teve uma experiência com isso, porque não está falando de uma pessoa ignorante no sentido de não ter conhecimento daquele assunto, mas pessoas extremamente esclarecidas. E o Dr. Augusto Cury, ele estava estudando Jesus no seu aspecto psicológico, ou seja, ele queria descobrir como Jesus protegia o seu emocional naquele foco de tensão. E ele começou a estudar. E qual foi o resultado? Ele teve um encontro real com Cristo e hoje se declara um cristão. Mas nós continuamos perguntando, sério, quem é este homem chamado Jesus? E olha o que ele escreveu: conhecido como Jesus de Nazaré, sua vida tem inspirado mais obras de arte, música e discussões do que qualquer rei, líder militar, cientista ou educador. Quem pode ter exercido maior influência na civilização do que Jesus Cristo, se até os séculos são separados na data do seu nascimento? Quem é este homem chamado Jesus? E se tem um pastor, se tem um pregador que é apaixonado em falar desse nome, sou eu. Por quê? Hoje nós estudamos na escola bíblica dominical e nós estudamos sobre Jesus Cristo maior do que Moisés. E no final da lição nós continuamos perguntando: mas Jesus é maior do que Moisés em quê? Eu fui embora, pastor Júnior, perguntando isso. Jesus é maior do que Moisés em quê? E a pergunta continuou: quem é este homem chamado Jesus? Porque por maior que seja a nossa experiência com ele, pastora Anaela, por mais intimidade que você tem com ele, nós vamos morrer perguntando: quem é este homem chamado Jesus? Quem é este homem capaz de fazer coisas tão extraordinárias na sociedade, na humanidade, nos séculos? Um homem que quando nasceu não tinha Facebook, WhatsApp, não tinha computador quântico. Eu me pergunto como um homem que nasceu numa era arcaica conseguiu se propagar tanto, que
se eu perguntar para você, quem conhece Dalai Lama, pouco conhece. Quem conhece Mahatma Gandhi, poucos conhecem. Se eu perguntar quem conhece Coca-Cola, poucas pessoas ainda não conhecem. Mas se eu perguntar, você já ouviu falar de Jesus? Ele vai dizer que já ouviu falar de Jesus. Você pode levantar as tuas mãos para os céus e glorificar o nome do Senhor, porque Jesus Cristo é o Senhor. Mas quem é este homem chamado Jesus? Eu tenho alguns tópicos para desenvolver, claro, não vai ser possível falar sobre todos, mas vou falar sobre alguns. Primeiro tópico, respondendo à pergunta primeiro, Jesus Cristo é a pessoa mais extraordinária que já viveu nesse mundo. Jesus Cristo é a pessoa mais extraordinária que já viveu nesse mundo. Se você for fazer uma somatória, eu estou indo aqui devagar, eu só trilho, percorre a mesma linha de raciocínio que você vai chegar no lugar bom. Se você for fazer uma somatória, pelo menos 14 ou mais bilhões de pessoas já passaram por esse planeta e 7,5 bilhões ainda estão vivos e vivem nesse planeta chamado Terra. E são mais de 2.000 anos depois da morte de Jesus Cristo. E nenhuma dessas 14, quase 15 bilhões de pessoas, nenhum deles, por mais inteligente que seja, por mais influente que foi, não conseguiu chegar sequer 1 milímetro de quem é Jesus Cristo. 14 bilhões de pessoas é muita gente, irmãos. Nenhuma dessas pessoas. E eu coloquei aqui, gostaria até que enquanto eu falasse, você também pudesse pensar, não precisa ser dito por causa do nosso tempo. A história está repleta de pessoas, a história está repleta de nomes extraordinários, pessoas com capacidades extraordinárias. E eu citei aqui no meu sermão alguns nomes, tanto nomes bíblicos como secular, e o primeiro que eu coloquei aqui foi Salomão, considerado o homem mais rico da terra e considerado o mais inteligente. E algumas pessoas chegam até a dizer que a sabedoria de Salomão estava nos seus conselheiros, e eu discordo, porque eu já falo o contrário, que a sabedoria dele não é porque ele tinha conselheiros, ele tinha conselheiro porque ele era sábio. Porque todo homem sábio tem conselheiro que trabalha com ele. Salomão tinha uma riqueza tremenda, querido. Só Davi, o seu pai, quando estava para morrer, ele deixou de herança dos seus bens, fora os bens pertencentes ao templo, 236 toneladas de prata e 100 toneladas de ouro, que ele deixou para Salomão, fora os bens do templo. Imagina a riqueza do homem. Dr. Mike Murdock calculou a riqueza de Salomão em mais de 6 bilhões de dólares. Mas quando você chega no Novo Testamento, lá tem um homem que andava montado no jumentinho, e alguém dizia: eis aí quem é maior do que Salomão. Glória a Deus. Coloquei outros nomes, como o rei Hammurabi, que desenvolveu um código de lei na época tão arcaica, que você fica estupefato de ver aquilo, parece que nós estamos numa era moderna. Ciro,
Alexandre o Grande, os vários Césares, Napoleão Bonaparte, George Washington, Isaac Newton. Por que não falar daquele que se tornou engraçado quando foi tirar uma foto, colocou a língua para fora? Grande cientista Einstein. E você pode numerar quantos nomes você quiser. Aí eu pergunto, qual desses nomes você clama? Qual destes nomes você se prostra e glorifica? Qual deste nome batizou você com o Espírito Santo? Te levantou, te sustentou e te sustenta. É Ele. É Ele. Eu tenho um pregador no Brasil, eu me esqueci o nome dele. Ele trabalhou muito tempo na Jocum, se tornou um evangelista extraordinário. E ele estava pregando num país quase comunista. E eles fizeram uma faixa enorme com o nome Jesus Cristo e colocou ela naquela cruzada, e ele estava pregando e ele viu o vento soprando aquela faixa enorme escrita Jesus de Nazaré, e ele teve aquela inspiração de pedir para o fotógrafo, disse: por favor, filme aquele nome para mim. E o fotógrafo, o câmera, deixou de filmá-lo, porque o nome em ascensão ali não era o pregador. E hoje nós estamos vivendo, pastor, um grande problema. A ascensão, a glorificação, não é o nome de Jesus Cristo, mas o nome daquele que prega e daquele que canta. E enquanto a câmera virou e está filmando, em dado momento aquele homem abandonou a filmadora e foi aos poucos se dobrando, e foi se encurvando, e foi se abaixando, até ajoelhou e levantou os braços, e naquele momento confessou a Jesus Cristo como Senhor absoluto da sua vida. Por quê? Porque há poder no nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Há poder. Os irmãos não imaginam, mas a unção que eu estou sentindo aqui é porque eu me seguro, mas se no outro já tinha dado uns, sabe, pastor, as voadoras, como diz o... Aleluia. Huracando e acergue a Narabá. Oh, começou ontem e vai continuar hoje o Pentecoste de Deus. Glória. Por quê? Porque nós estamos em torno, ao redor de um nome sobre todos os nomes, Jesus Cristo, Senhor. De todos os nomes mencionados, de todos os nomes lembrados, personagens lembrados, nomes importantes, ninguém se aproxima de Jesus Cristo. Ninguém. Quando Jesus Cristo, ele veio ao mundo, ele virou a sociedade de cabeça para baixo, pastor Isaac. Virou do dia para a noite. Gente, do dia para a noite, aquele homem simples que Augusto Cury disse, conhecido como Jesus de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de Nazaré?
Mas aparece um homem que do dia para a noite ele pega a sociedade e vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque era uma sociedade composta de 3 tipos de pessoas: os romanos, com todo o seu poder bélico, com toda a sua força esmagadora. Quem era romano, irmão, dizia assim: nós somos imortais. É a celebridade moderna. Do outro lado, a cultura milenar dos sacerdotes. Aqueles homens que só a roupa deles impressionaram o Alexandre o Grande quando chegou para invadir Jerusalém. Do outro lado, o povão pobre, jogado na sarjeta. Ninguém se preocupava com eles. Quem eram eles, pastor Yuri? Era o que a Bíblia fala. Jesus veio buscar e salvar os que estavam perdidos, como eu e você. Quem estava ali? Os leprosos, as mulheres que vendiam seus corpos para manterem-se vivas, financeiramente falando, e todos aqueles que de fato eram pobres, e Jesus chegou e virou toda aquela sociedade de cabeça para baixo. Por quê? Porque ele é o homem mais extraordinário que já andou aqui. Eu não tenho outro nome pelo qual eu me encurvo. Eu não tenho outro nome pela qual eu venero. Eu não tenho outro nome pela qual eu abro a minha boca para dar glória. Porque até o meu glória tem que ser no Espírito. Quando eu abro a minha boca para dar glória, esse glória, além de chegar no céu e fazer com que Deus se levante do trono para ver a terra e os adoradores da terra, que o inferno e os demônios saibam que ele ainda tem adorador aqui. Boiato falou hoje de manhã com propriedade. Quando Jesus chegou perante aquela mulher no poço, naquele diálogo, disseram que a gente tem que ir para o Monte Gerizim adorar lá, porque os sacerdotes se dividiram. Agora tem um sacerdote que pode casar, né? E eles foram para lá e lá montaram a igreja que está bombando. Mas sabe de uma coisa, Senhor? Eu confesso que eu estou muito em dúvida, porque alguns dizem que a gente tem que ir para Jerusalém. Jesus simplesmente olha para ela e diz: chegará a hora, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores não vão me adorar dentro do templo da Assembleia de Deus errado no domingo e na segunda-feira está vazio. Eles vão me adorar em qualquer lugar aonde eles pisarem a planta dos pés. Eles vão ser meu adorador, eles vão ser meus adoradores, e todos reconhecerão que eles são adoradores. Amém? Quantos adoradores Jesus Cristo tem aqui esta noite? Glorifica o nome dele. Então Jesus foi a pessoa mais extraordinária que já viveu aqui. Vou correr por causa do horário. Em segundo lugar, Jesus, ele é inigualável. Ele é inigualável na sua vida, tanto na sua vida pessoal quanto nos seus ensinamentos. Irmão, quanto de nós não gostaria
Rosângela, você que foi lá, já pensou, Rosângela? Eu vou levar a Rosângela lá em Israel agora. Rosângela chega lá em Israel e vai lá para a beira da praia, porque ela sabe que a qualquer momento Jesus de Nazaré vai vir ali dar um discurso. Bem? E você parado escutando Jesus Cristo falar, irmão, tem pessoas que a gente para ouvir. Eu tenho algumas pessoas muito seletas para me ouvir, até porque eu sou meu chato. Por quê? Mas eu gosto. Eu tinha um professor e ele fez doutorado na Austrália, mas aquele camarada falava com uma propriedade, eu gostava tanto de ouvir falar. E nós tivemos professores, tivemos mestres, e a gente fica com a boca aberta, a gente fica falando assim, eu ouvia esse sujeito a noite toda. A gente ficaria, não estava nem preocupado se amanhã, segunda-feira, tem que trabalhar. Eu ficaria aqui ouvindo. Mas, e Jesus Cristo? Jesus Cristo, mais uma vez aqui eu peguei algumas frases do Augusto Cury e ele diz, acima de qualquer dúvida, Jesus Cristo é a pessoa mais estudada, discutida e analisada que já viveu aqui. Jesus Cristo tem tanto amigo quanto inimigo, tantos admiradores como pessoas que o odeiam, mas ele tem. E ele continua dizendo aqui, Isaac Newton é considerado por muitos especialistas o mais brilhante cientista que já existiu. Entretanto, esse homem jamais tentou se comparar a Jesus Cristo. Pelo contrário. O dia que perguntou para ele, já falei isso aqui, o dia que perguntou para ele o que ele fez para enxergar mais ou mais além do que os cientistas, ele disse, porque os meus pés estão firmados sobre os ombros de um gigante. Depois da sua conversão, ele revelou quem é esse gigante. Ele falou assim, qualquer um que firma os pés sobre os ombros de Jesus Cristo consegue enxergar muito mais do que qualquer pessoa. Depois pergunta por que crente é tão abençoado, é tão assediado. O crente começa a cantar, aí as grandes emissoras já querem levar ele. Começa a pregar, já está convidando para ser político. E ainda porque é um povo perseguido, se não fosse. Olha para o seu irmão e pergunta ele, será que vale a pena servir a Jesus Cristo? Pergunta para ele. Qual é a resposta dele, será? Oh, aleluia. Lamoa Sérgia Narabagadu. É comando Riacharagandu Amandarai. Ele é inigualável em sua vida e ensinamentos. Terceiro, Jesus é inigualável pelo impacto que causou na sociedade. O impacto que Jesus causou nos seus dias, ele veio. Mesmo sem nenhuma tecnologia, como eu disse. Ele causou um impacto. Ele abriu um rombo na cultura. Ele abriu um rombo na sociedade. Ele causou um impacto extraordinário. E você percebe isso? Em todos os lugares se faz menção do nome de Jesus. Vai acontecer um negócio engraçado aqui. Ó, você já viu alguma escola com o nome de Jesus Cristo? Creche com o nome de Jesus Cristo?
Eu já vi escola com o nome de Jesus Cristo, creche. E uma vez eu fui pregar numa ilha, e chegando ali eu tive que pegar um barco, e tinha vários barquinhos de madeira. E o que me chamou a atenção? Um daqueles barquinhos de madeira estava com o nome escrito em vermelho. Eu nunca esqueço: Jesus Cristo de Nazaré. Hospitais com o nome de Jesus Cristo. Não fantasia, pode até que não tem, mas tem lá. Orfanato. E por incrível que pareça, uma certa vez eu estava andando em uma cidadezinha e eu me assustei quando eu vi um dizer assim, no muro de uma casa: Centro Espírita Jesus de Nazaré. Ei, glória! Ei, pastor Leonardo! Centro Espírita Jesus de Nazaré. Eu fico pensando, coitado desse pai de santo, não desce um demônio nesse lugar. Não desce um demônio. Quando o demônio vai chegando e diz assim: mas tá errado esse negócio. Para que foi colocando esse nome aqui? E eu digo isso para você, irmão, porque eu conheço. Irmãos, eu trago a mensagem assim para vocês entenderem a autoridade, pastor, o poder que tem esse nome. Estou falando aqui tranquilo, depois eu dou uns gritos aí. O poder que tem esse nome, a gente precisa tomar posse disso. Eu conheci um rapaz e ele deu um testemunho. Eu vi ele dando esse testemunho. Eu estava presente. E o pastor Júnior hoje mencionou sobre a questão do ensino. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Depois que ele tiver adulto, quiser tomar as decisões dele, mas a semente foi plantada. E ele falou exatamente sobre isso. Quando ele nasceu no evangelho, quando ele estava com 14 anos, ele decidiu que não queria mais saber de igreja, mas ele não queria dar esse desprazer aos pais e preferiu ele mesmo contar. Aí ele chamou o pai e a mãe e disse: pai, mãe, com todo o respeito e carinho que eu tenho por vocês, a partir de hoje não vou mais na igreja. Não quero ir mais para a igreja. E os pais questionaram: não, porque eu quero viver um pouco do mundo. É assim, irmão, que funciona. Eu quero viver um pouco do mundo. Até parece que o mundo tem alguma coisa para dar. Eu não consigo entender. Eu aceitei Jesus Cristo já depois de velho. E se um dia eu tivesse que ir para algum lugar, eu vou para Jesus Cristo. É igual um camarada falou comigo, pensa na Assembleia, ele falou comigo: o dia que eu sair da Assembleia, eu vou para a Assembleia. Misericórdia. Mas a mãe ficou mais perturbada, mas o pai disse: mulher, nós estamos orando, quando nós filhos apresentamos, ele deixa que vai. Ele foi. E o pior, irmão, que ele entrou por uma área muito complicada. Ele entrou para o mundo da violência. E quando ele estava com 22 anos, que história de carochinha não, estou mostrando para você o poder que tem esse nome, para você levar isso a sério. Você leva isso a sério. Eu levo muito a sério a minha vida cristã. Eu levo muito a sério esse nome. Porque a hora que o camarada parte para cima de mim, meu irmão, fique esperto que eu tenho uma arma. E um dia disseram para ele assim: José, você já foi em tantos lugares comigo, agora eu quero que você vá ali comigo. Pastor Joel diz: vou. O cara andava com 38 do lado de fora, parecia que morava no Texas. Sujeito muito violento. E ele foi, de repente ele chegou lá, ele assentou, de repente um monte de mulheres, todas vestidas de branco, aquelas rouponas, e um monte de homem vestido de branco e batendo tambor. E ele disse que, meu Deus do céu, que lugar é esse?
E começaram a bater os tambores e perguntou assim: o que é isso afinal de contas? E o rapaz que levou ele falou assim: isso aqui é o maior terreiro de umbanda, de candomblé, de magia negra do lugar. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. E ele disse que bateu medo, irmão. Por isso que eu fico tranquilo. Quem já foi crente, pode deixar, deixa até o dia que ele tomar um susto. Vai dormir em paz com o teu filho, meu irmão. Dorme em paz com a tua filha, meu. Até o dia que ele tomar um susto. Eu já vi bebo desviar, tomar susto e chorar na hora. Até o bafo da cachaça desaparecer. Deixa aí, pastor Júnior, fique tranquilo. E bateu medo naquele sujeito. Ele disse: é hoje que eu morro. Se descobrirem que eu sou filho de crente, aí que eu morro mesmo. Na hora, ele fez igual aqueles crentes que foi falado aqui hoje. Esqueceu até de clamar a Jesus, chamou até Nossa Senhora. E ele baixou a cabeça, irmão, e começou a orar. E disse: Jesus, se o Senhor me deixar sair daqui vivo hoje, eu prometo que eu vou voltar para a igreja. E os homens batendo tambor, e bate tambor, e bate tambor, e dá meia-noite, dá 1h, e dá 2, e dá 3. E o sujeito levanta e rouba a saia, e vira a saia, e vai para dentro, e volta. De repente o homem chegou furioso e disse: gente, eu gostaria muito de pedir a compreensão, mas hoje não tem sessão, porque os guias espirituais não conseguem descer aqui hoje. Aleluia! O crente que acredita no poder do nome de Jesus tem autoridade na vida, sim. Tem. Pode virar para o teu irmão aí e dizer: tem. Você tem autoridade de Deus. Você só não usa. Mas deixa a hora que a coisa apertar para ver se você não usa. E se você usar, você vai ver se não funciona. Estou te falando que funciona. E o camarada disse assim: tem alguém aqui que é o empecilho para os guias espirituais descer? Aí ele olhou assim e disse: bom, eu acho que sou eu. Se vocês quiserem acreditar, porque depois disso ele tornou diácono, presbítero, evangelista, pastor, e Deus já recolheu ele novo. Morreu novo. Ele levantou e gritou dizendo: epa! Se um desviadão igual eu, na cachaça, na maconha, dando tiro em festa, conseguiu impedir que demônio descesse aqui, imagina esse camarada crente. Imagina esse camarada na presença de Deus. Oh, aleluia! Levante a tua mão esta noite, aqueles que querem esta noite receber esta autoridade, esta unção de Jesus Cristo. E foi uma verdadeira confusão naquele lugar, irmãos. Por quê? Porque esse nome, ele provoca um impacto onde ele chega. Jesus provocou impacto no meio das mulheres. Olha quanto. Só mulher, levante a mão aí para me ver. Só as mulheres que estão aqui. Meu Deus, mais do que homem.
Irmão, sabia que mulher glorifica a Deus mais do que homem? Mulherada eu te contava, irmão. Mulher chora mais, glorifica mais, é uma coisa tremenda. Olha a quantidade de mulheres santas de Deus aqui. E sabe a quem deve isso? A Jesus Cristo, que quebrou, que rompeu esse preconceito que havia com as mulheres. Aí eu vou encerrar. Claro, a mensagem vai longe, mas eu vou encerrar. Lembra quando Jesus está em um determinado lugar e vinha trazendo uma mulher arrastada? Eu vou dramatizar aqui. Arrastada pelo cabelo, pela mão. A mulher já estava toda arrebentada, porque era assim que fazia. Era arrastada mesmo, rua fora. Está pensando que é brincadeira? Eu já estudei Código Penal Canônico. Então eu sei como o troço funcionava. Só para vocês terem uma ideia, sabe como uma pessoa que matava o parente pelo direito penal romano morria? Não era pendurado numa cruz, queimado no fogo, não. Cozido vivo dentro de um saco de couro, com um macaco, um porco e mais um monte de bicho. O negócio era bruto, o sistema era bruto. Aí trazendo aquela mulher, olha, arrastada pelo cabelo, pelas vestes, a mulher estava toda arrebentada, trouxeram ela e colocaram diante de Jesus. Eu não tenho tempo, mas um dia eu vou pregar isso aqui, quando eu tiver uma outra oportunidade, mas só nesse tempo. Então nós temos aqui pessoas amantes do direito, eu sei que tem muitos, dentre eles o que eu mais cito aqui é o Clésio. Para você entender um pouquinho, aqui vai ser rápido, segura aí. Uma peça, eu vou colocar aqui a estrutura jurídica brasileira, porque o ordenamento jurídico brasileiro, ele é romano-germânico, diferente do americano, que é anglo-saxão. Tem duas diferenças, não vou explicar isso aqui não. Trouxeram a mulher. Então, uma peça processual, ela é composta de 3 elementos básicos. Presta atenção nisso aqui. 3 elementos básicos. Primeiro, dos fatos. Segundo, da lei. Terceiro, do pedido. Eu já fiz muita peça processual. Então eu não tinha esse olho melo, não. Era 3 coisinhas. Eu narrava os fatos, mostrava a lei e fazia o pedido. Pronto. Exatamente isso aqui. Direito romano-germânico. Trouxeram a mulher e os camaradas com a peça processual, pastor, montadinha. Dos fatos, do direito e do pedido. Quais são os fatos? A gente estava andando por aí e vimos um barulho estranho. Fomos lá, olha aqui. A mulher adulterando, ela é casada. Tem marido, homem trabalhador, está lá trabalhando. Já tipo assim, o que merece uma praga dessa? Já não tem valor nenhum mesmo. Agora que a gente... o marido trabalhando, ela aqui. Contou todos os fatos depois do direito. Citou o código lá. Na lei de Moisés, artigo tal, inciso tal, deve ser morto, apedrejado. Pronto, do pedido. Qual era o pedido? Que ela seja morta, apedrejada. Jesus ouviu. A Bíblia diz que Jesus ignora. Jesus ajoelha, começa a escrever na terra. Irmão, aquilo deu uma sensação para aqueles camaradas de que Jesus não estava nem aí porque eles estavam falando, que chegou a ser terrível. Jesus começou, e aí alguém prega e alguém ensina que Jesus não permitiu que aquela mulher morresse, só porque não trouxe o homem. Só que
na peça processual, eles colocaram lá que o homem fugiu, que o homem correu, que não foi possível pegar, mas o dia que pegar ele, traria também, ele seria morto por causa disso. Jesus propôs, irmão, não foi por causa disso, não. Foi por causa de quê, pastor? Simples. Simples. Jesus estava dizendo porque pessoas que cometem o mesmo erro não podem condenar o outro que praticou o mesmo erro. Por que que todo ser humano depende de Jesus para ser salvo? Por quê? Porque Ele foi, Ele é e será o único ser que nunca infringiu nenhum tipo de lei. Por isso Ele é adorado, é glorificado. Por isso Ele é o Senhor da tua vida, da minha vida, das nossas vidas. Então Jesus simplesmente disse: aquele que não cometeu pecado, ou seja, aquele que não fez algo parecido ou igual, ou pior. Se quiser, eu mesmo dou a pedra para vocês. Alguém aí quer a pedra? Aqui, arruma a pedra. Se quiser uma pedra, eu vou dar para você. Quer o primeiro? Primeiro dou-lhe uma, dou-lhe duas. Por isso, pastor Rocha, que nenhuma pedra que alguém aponta contra nós nos atingirá. Porque não existe ninguém superior, maior do que nós para nos atirar pedra. Por que que a igreja prevalece debaixo de perseguição? Por quê? Porque foi Jesus que disse: sobre esta pedra, sobre este nome, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E foram saindo um, foi saindo dois, saiu todo. Pecadora. Quer ver as pessoas se converterem? Mostre misericórdia. Abrace o drogado. Converse com aquela mulher, igual Jesus conversou. Senhor, o senhor não tem medo dessa mulher dar uma cantada no senhor, não? Isso aqui, ó, já pegou todos os homens da região. Ficou um. Ele causou um buraco, ele causou um rombo, ele causou um estrago. Foi um impacto. A mulher não apenas se converteu, mas foi lá na aldeia e disse: gente, vamos lá. O homem que a Bíblia diz que viria para libertar os oprimidos e cativos chegou. Vamos ficar de pé? O homem que nos tiraria da sombra das trevas e da morte chegou. Tinha mais, mas que vai longe. Você ainda vai para a tua casa perguntando: quem é esse homem chamado Jesus? Eu gostaria que em 2 minutos perguntar a você: você conhece Jesus? Conhece Ele? Você conhece Jesus? Você quer deixar? Eu não estou falando de religião não, irmão. Você quer deixar Jesus entrar na tua vida hoje?
Tem alguém aqui entre nós que quer deixar Jesus Cristo entrar na tua vida? Tem alguém aqui? Se tiver, por gentileza, levante a sua mão. Nós gostaríamos muito de orar por você. Tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus Cristo? Se tiver alguém do teu lado, irmão, que geralmente é assim. Tem pessoas que têm vergonha de dar esse passo. Ajude alguém aí. De repente, se ele quiser vir, você traz ele. Seja o evangelista, traz essa pessoa aqui. Agora eu quero fazer o segundo apelo bem rapidinho. Esse aqui é para crente. Todos os dias você ouve falar de Jesus, que tem poder neste nome, mas você sabe que ainda não usou o poder deste nome, e a partir de hoje você quer usar. Gostaria de convidar você para vir aqui à frente. Nós vamos orar rapidinho por você. Vou devolver a palavra para o pastor Júlio. Tem alguém aí? Alguém que queira receber esse impacto deste nome? Vem aqui para frente, nós vamos orar pela sua vida. Querido, sem nenhuma arrogância, chega dentro da tua casa hoje e mostra quem reina lá. Mostra quem administra a tua casa. Mostra. Pastor Júlio, uma vez eu estava com um problema. De madrugada eu levantei e falei para Deus. Sabe o que é que Deus diz para mim? Levanta, assenta na cadeira sobre a mesa e diga: eu estou aqui. Você não entendeu isso? Quando você diz eu estou aqui, você está dizendo: olha, Jesus Cristo está aqui. É Ele o administrador desta casa. É Ele o administrador da minha vida. É Ele o administrador da minha empresa. Só tem esses irmãos aqui, não tem mais que queiram vir para nós orar. Pode vir, pode vir. O problema não pode vir. Oh, aleluia. Ah, poder no nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Vamos adorar o poder deste nome. A poder do nome de Jesus. A poder do nome de Jesus.